Olá, galerinha da EJA, como estão vocês, nono ano? Professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês, né? Nossa aulinha de História. E aí, como estão os trabalhos, as atividades que estão fazendo? Envie para a professora, para os monitores de vocês. Acesse lá também o portal, como sempre eu venho dizendo, tem muito material legal, ótimo. Tenham essa curiosidade do bem, do conhecimento, essa curiosidade ótima, para sempre estar à procura de conhecimentos. Lá tem materiais legais, mesmo que não seja da aula ou do tema de vocês, mas outros conhecimentos vamos adquirir. Assistam todas as aulas se quiserem, não perde, vocês não perdem nada, só tem a ganhar, a acumular conhecimentos, que é o dom que Deus nos deu. Certo, galera? Dê uma olhadinha lá no portal, no Estudo em Casa Itabaianinha, que está perfeito. Dê um likezinho lá, curtam, se inscrevam, quem ainda não é inscrito. E tem muita playlist lá, ótima. Nosso tema de hoje é o trabalho no Brasil colonial. Está no material de vocês, quem tem o material, no livro, na página 158, certo, galera? Procurem lá, acompanhem. É este material lá que tem na página de vocês, a partir daí da 158. Vocês podem acompanhar, tem mais um pouquinho aí de conhecimento. Vou compartilhar agora aqui com vocês o material, preparei para vocês e vamos lá na nossa história, porque ela é fascinante. Nosso papel de parede, EJA, aprendizagem ao longo da nossa vida. E o trabalho no Brasil colonial, né? Já temos aí nosso papel de entrada. O Brasil colônia, o ciclo do ouro aí, estamos vendo aí como eram os escravos, né? Os holandeses, os portugueses fazendo aí o seu trabalho, colocando os escravos para fazer essa captura, né? Esse tipo de trabalho, e eles eram escravizados para esse trabalho forçado, procurar o ouro para eles. O período colonial aí, no ano de 1530, o rei de Portugal organizou a primeira expedição, com o objetivo de colonização. Esta foi comandada por Martins Afonso de Souza e tinha como objetivos povoar o território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. Para melhor organizar a colônia, o rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. O território foi dividido em faixas de terra, que foram doadas aos donatários. Estes podiam explorar os recursos da terra, porém, ficavam encarregados de povoar, proteger e estabelecer o cultivo da cana-de-açúcar. Um pouquinho aí do começo, né, do nosso Brasil, como surgiu o trabalho aqui. O açúcar e os engenhos. A base da economia colonial era o engenho de açúcar. O senhor de engenho era um fazendeiro proprietário da unidade de produção de açúcar. Além do açúcar, destacou-se também a produção de tabaco e de algodão. As plantações ocorriam nos sistemas de plantácio, ou seja, eram grandes fazendas produtoras de um único produtor, utilizando mão de obra escrava e visando o comércio exterior. O Pacto Colonial, imposto por Portugal, estabelecia que o Brasil só podia fazer comércio com a metrópole. Viu como vem? E até hoje ainda vê um pouco, né? Nossa grande exportação sempre vai para fora. Tem muita, né? Arroz, o feijão, a soja, o milho,
mas as grandes produções está sendo a exportação para fora do Brasil. Ainda continua, e olha de onde vem, desde o comecinho dos tempos, a sociedade açucareira. A sociedade açucareira era patriarcal, pois o senhor de engenho exercia um grande poder familiar, social e político. As mulheres tinham poucos poderes e nenhuma participação política. Deviam apenas cuidar do lar e dos filhos. Era também imobilista e estratificada. Aqui tem a pirâmide para representar aqui um pouquinho a sociedade açucareira. A grande pirâmide, né, a base, o alicerce de uma pirâmide, quem era aqui? Os escravos, os negros. Escravo, mão e pés do Senhor. Se não fosse ele, né, os escravos, nada disso aqui era possível para sustentar a boa vida, a boemia dos senhores. Aqui na parte azulzinha temos aqui uma espada e um ferro, já é a classe minoritária, né? Senhor, homens livres, senhor de terras, sem engenho, ferreiro, carpinteiro e capataz. Era esses aqui os homens livres que faziam isso. Aqui na parte rosinha, a ponte mesmo da pirâmide, aí tem o senhor do engenho, cara que era, né, que são os aristocratas, é a minoria. Aqui ao lado temos aqui a ilustração, né, representando que é as senhoras, as donas da casa, o fazendeiro aqui e os escravos ao redor, compondo aí, postando a mesa para eles. A escravidão, a vida do escravo. Muitos trabalham sem remuneração, codificação, castigo físicos e tratamento desumano, preconceitos, fugas, revoltas e formações dos quilombos. Quilombo dos Palmares, o líder foi Zumbi. E aqui temos como era antigamente, né, aprisionado, colocava essa focinheira, uma argola de ferro no pescoço e prendia nas correntes e nas paredes. E aqui, para não falar, para não gritar, aqui se começava a tortura, o choqueamento, né, de torturas que eles levavam. Aqui é a senzala, todos juntos, né, um amontoado por cima dos outros, quase sem roupa, pouco tecido tinha, e alguns eram até sem nada mesmo. E aqui era eles carregando o que de mudança, né? Carregando o que conseguia na hora dos trabalhos, quem caía por cansaço apanhava, e aqui era fazendo todos amarrados, acorrentados uns aos outros, levando para os navios, o que eles fabricavam, né? Pegavam. Que tempo. O Brasil colônia aí, uma montagem do sistema colonial, a primeira característica gerais do Brasil colônia. Primeira, colônia de exploração, fornecimento de gênero inexistente na Europa, monocultura, agroexportação, latifúndios, escravicismo, pacto colonial, monopólio de comércio da metrópole sobre a colônia. Então, a gente viu aqui esse pacto, o escravicismo, né, dos latifundiários, os senhores, que é aquela pirâmidezinha menor. A maior, que é o alicerce, são os escravos, a mão de obra. Aqui temos o mapa mental para entender mais ou menos aqui um pouquinho. Pacto colonial, o envio da obra-prima, de matéria-prima. As metrópoles, monopólio e da colônia. Aqui é o resumo do manufaturamento, colônia e metrópole. E monopólio, né, a mão de obra, todos que junto fazia. E ficava nesse rodízio aqui, só girando em torno desses dois.
entre a metrópole e a colônia. E tinha esse comércio, esse rodízio de lucro, só entre esses dois. O período colonial, segundo ponto aí, Brasil em segundo plano, comércio com as Índias, mas ausência de metais preciosos. Aqui o segundo ponto, pau-brasil, fabricação de tinturas para tecido, exploração nômade e predatória, escombo com os índios, excursão estrangeira, Espanha e França, e expedições guarda-costa, que foi aí o fracasso, né? Aqui temos a foto ao lado de um pau-brasil, que foi muito, né, utilizado, muito explorado aqui, e foi que enriqueceu esse povo todo de lá de fora, as nossas custas, o nosso ouro, a nossa madeira. Eles têm essa riqueza graças ao Brasil. Se não fosse isso, eles pegaram muito aqui e não deixou nada, né, de contribuição para o nosso Brasil. Aqui temos a colonização, medo de perder as terras para os invasores, decadência do comércio com as Índias e esperança de encontrar metais preciosos. Isso aí é a montagem do sistema colonial. Ele teve o período de 1500 a 1822. Então, aí é um resumido do que aconteceu nesse período. O terceiro ponto aqui, a estrutura administrativa do Brasil colônia. Como foi esse esquema, né? Primeiro ponto, as capitanias hereditárias, 15 lotes horizontais de terras entregues pelo rei a membros da corte de sua confiança. Carta de doação, documento que transferiria a posse da terra. No caso, para ele ter um rendimento, né? Quem era da confiança dele, ele saiu dando os lotes para trabalhar, cada um tem o seu trabalho e depois repassar aquela porcentagem para eles. Claro, a porcentagem maior, que a mina fica sempre quem é o atravessador, e tendo os escravos como a mão de obra. Capitão donatário, aquele que recebe um dos lotes de terra. Carta forral, direito de deveres dos donatários. Direitos: aplicar justiça, escravizar índios e doar sesmaria. Os deveres: fundar povoados, cobrar impostos e defender o território. Isso era para esses capitanias, né? Os donatários, os membros de confiança da corte que receberam os lotes. Privilégios metropolitanos: 100% sobre o pau-brasil, 100% sobre as drogas do sertão, 20% sobre metais preciosos e 10% na produção agrícola. Então, aqui era a porcentagem que eles tinham sobre a nossa riqueza do nosso Brasil, né? Que tinha que passar para o rei, os donatários, os pequenos que pegou os pedaços de lote, tinha essa porcentagem para ser repassada. Motivo para a aplicação desse tipo de organização: por já havia ter testado essa forma administrativa em suas ilhas do Atlântico, Portugal, né? Transferências de despesa para particulares. Portugal não gastava nada. O fracasso: falta de recursos e de interesses dos donatários, mas a distância excessiva da metrópole, mais invasões estrangeiras, mais ataques de indígenas. As exceções: Pernambuco e São Vicente, foi as exceções que não teve essas invasões todas. E agora um pouquinho aí, né, do que a gente aprendeu. Vamos para o nosso desafio. Redija um relatório e o ilustre com figuras. Faça um relatório, escreva um pouquinho
do que vocês entenderam. Colhe uma figura ilustrando aquele período, aquele tempo, e falem um pouquinho. Tem no livro de vocês, tem esse material aqui agora, vocês deram uma olhada, mas escreva com as palavras de vocês, o que você entendeu. Falando um pouquinho sobre esse período colonial, certo? Que é a narração de vocês, não é que vocês vão lá no site, no livro e copiam o que vocês estão ali lendo, não. Pega uma figura de um livro, da internet, tem muito livro aí, muito pessoal tem livro antigo, então faça, né? 2, 3 linhas que for, mas você está concluindo o que você entendeu, certo? Mas não deixe de fazer não, galera. Envie para o professor, para o monitor, para mim. Tem 3 opções para vocês enviarem. E a mensagem da semana. Estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que gosta. Então, estudem, procurem novos conhecimentos. Certo, galerinha? O link aqui da atividade, certo? Envie, se cuidem e até a próxima aula, se Deus nos permitir.